Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial. Todos os convidados dessa série aqui, falando do livro, são muito especiais, mas a Letícia é uma amiga que o Instagram trouxe para mim, e ao longo desses, acho que últimos anos aí que eu conheço a Lê e acompanho o trabalho dela, eu considero que é uma das pessoas que está mais à frente nessa busca e nessa defesa pela carne, junto com o Alessandro, que ela vai comentar também aqui sobre o trabalho dela com o Alessandro Medeiros. Mas eu fico, assim, muito feliz e muito honrada da Lê ter aceitado o convite agora da gente conversar sobre esse tema aqui nessa série. E primeiro, Lê, queria te agradecer por estar aqui, por ter disponibilizado um tempinho. Eu sei que está corrida a agenda aí, se preparando para a competição. Então, muito obrigada. Se tu quiser se apresentar, falar um pouquinho do teu trabalho, e daí a gente vai falando do livro. Lívia, eu que sinto honrada de estar, né, aqui com você, né, conversando sobre o que a gente mais gosta de falar, que é sobre carne bovina, né? É. E então, assim, é uma honra para mim, né? Fico agradecida pelo convite. Uma pena o Medeiros não estar aqui com a gente para poder também falar sobre o que ele mais gosta de falar, que é sobre a carne, mas ele está lá se preparando para o Mundial de Ultraman, que acontece daqui 5 semanas, né? E e assim, né, Lívia, assim como você, eu sou uma defensora ferrenha aí do consumo da proteína animal como um todo, né? Esse alimento que hoje em dia, né, as pessoas estão tirando, tem muitos mitos acerca aí do consumo de proteína animal, então a gente está aí nessa luta, já há bastante tempo. Eu já tenho 10 anos que eu estou falando, né, sobre o consumo maior de proteína animal, de gordura animal, né, e redução do consumo, principalmente dos carboidratos simples, né? Mas assim, eu acho que o boom da minha história com a proteína animal, em especial a carne bovina, ela se deu aí há 5 anos atrás, quando eu comecei a estudar muito sobre a dieta carnívora e coloquei em prática também, né, Lívia, todos esses ensinamentos, porque para quem não me conhece, né, que está me vendo agora, eu tive um processo, né, de obesidade, ganhei peso, por toda a alimentação ruim, por tudo que aquilo que a gente aprendeu ali na faculdade, né, que tem que comer mais carboidrato, e eu me vi numa situação que a minha saúde ficou muito debilitada. E quando eu conheci aí o poder da carne vermelha, principalmente, minha vida não só pessoal, mas a minha vida profissional, ela deu, assim, uma capotada, nem foi uma guinada, ela capotou Magnada de é uma pouco. ela deu uma capotada e virou e, enfim, né, deslanchou. E, assim, hoje, eu estou muito dentro da pecuária, então, eu vim também da zona rural, né, Lívia, então eu tenho um Isso. pezinho ali na bossa da vaca, eu sempre falo: "Ah, tem que pisar na bossa da vaca, não tem jeito". Então eu tô ali, né, com esse pezinho ali dentro da pecuária e, assim, de uma forma muito repentina, não foi nada programado, as coisas foram acontecendo e hoje eu sou conhecida ali, né, em algumas associações da pecuária, conhecida por pessoas muito importantes dentro da pecuária, que eu não tinha a mínima ideia, né, de quem são essas pessoas, mas enfim, por essas informações que a gente passa, né, há bastante tempo, com o Medeiros, eu falo que ele é o grande garoto propaganda aí do consumo de carne, né, porque a gente vê ali que ele teve uma melhora na saúde, uma melhora de composição corporal, uma melhora de performance. Então, todo esse trabalho que a gente faz já há bastante tempo tem impactado muitas pessoas. E o que me deixa muito feliz é que eu recebo vários depoimentos, né, de pessoas falando que melhoraram a partir, né, de uma fala minha, de um podcast meu, né, de qualquer coisa que a gente fale aí na internet, Sim. as pessoas tiveram uma melhora. E uma das coisas, assim, talvez o que eu tive, que me deu muito mais, digamos assim, prazer, foi um senhor que há pouco tempo atrás, até ele não é meu paciente, é a sobrinha dele que é minha paciente.
ele estava, assim, para morrer, sabe, Lívia. Ele estava com uma diabetes, assim, altíssima, ele já não andava mais, ele era um Nossa, ex-atleta, e aí ela começou a fazer o tratamento comigo e passou algumas informações para ele, ele começou a acompanhar, e ele me mandou até uma mensagem me agradecendo, porque daquele homem que estava à beira da morte, não andava, não, né, com a diabetes super descompensada, ele voltou a fazer o esporte. Então, eu acho que dessa minha trajetória toda, eu poder ajudar uma pessoa apenas com as palavras que eu digo, né, sem ele ser o meu paciente, mas que imagina. ele voltou a viver, né, voltou a ter uma vida ativa, voltou ao esporte, isso é uma das coisas que mais me deixa feliz. E, Lívia, consumindo carne bovina, né, consumindo aquilo que a gente está falando para as pessoas que, além de ter sabor, além de ser, algo importante para a nossa nutrição, né, ela também traz saúde. Exato. Então, assim como eu falo sempre nas minhas palestras, né, a carne, ela é um ouro em forma de alimento. E a gente só precisa lapidar, né, esse ouro, esse diamante e trazer isso à tona, explicar sobre essa importância nutricional desse alimento que nos trouxe até aqui, que nos fez ser seres inteligentes. Então, né, falar sobre isso para mim é muito, muito gostoso, é muito prazeroso. Porque se alguém escutar e a pessoa falar, poxa, eu consegui fazer com que uma pessoa tivesse uma visão diferente sobre esse alimento, já está valendo tudo isso aqui. Já valeu, exato. Já valeu. Ah, muito bom, Lê. E essa é justamente a ideia. E agora, recentemente, conversei inclusive com a Carol, nossa Uhum. amiga da revista Pecuária Sul, e eu estava Carol, dizendo para ela, fantástica. é fantástica, né? E eu estava dizendo para ela justamente isso. Eu disse, Carol, isso é que vocês fazem, que a gente vai comentar também, e pode deixar aqui até um link depois, que tem dentro da revista, o caderno Carne e Saúde, que tu, o Alessandro, tem essa importância ali dentro e mostram esse dia a dia, trazer isso, fazer essa ponte, como eu digo, né, da pecuária com a saúde, trazer todos os resultados do Alessandro, ou mesmo os benefícios da carne, tudo que vocês Uhum. trazem ali, artigos científicos, mas de uma forma que as pessoas que leem a revista entendam, dessa forma acessível, gostosa de Simples, ler, né? e Uhum. isso é muito importante. Eu estava acho que eu comentei com ela, não sei se foi no ar ou não, mas a gente estava conversando eu e Aham. ela justamente sobre isso, assim, que legal e Uhum. que bonita essa ponte, a gente precisa disso. Porque é que nem tu disse, Exato. uma pessoa lendo e entendendo os benefícios da carne, às vezes ela mesma é produtora e ela não está Exato. consumindo quanto Ixi, Lívia, imagina! eu agora, né, por estar muito dentro da pecuária, eu tenho Aham. atendido muitos pecuaristas. Ah, E imagino. uma das grandes coisas que eles perguntam é justamente assim: "Poxa, mas se eu comer carne, eu não vou estar com colesterol alto, eu não vou ficar com a ferritina alta, eu não vou ficar com ácido úrico". Aí eu paro, falo assim: "Como um produto que você produz, você não sabe dos benefícios nutricionais?". É, Então, quando a gente fala sobre saúde, que é uma coisa que não era falado dentro da pecuária, a gente exatamente. começa a trazer, uma demanda diferente, uma visão diferente. Inclusive, dando um spoiler aqui, né, a gente vai fazer uma pós-graduação, sobre essa questão da carne, né, em todos os aspectos dela, e, né, eu e o Medeiros vamos ser um dos professores dessa pós-graduação. E uma das preocupações, né, do organizador, né, do coordenador do curso era assim: "Letícia, que nome que a gente dá para essa pós-graduação?". Porque se a gente fala sobre, gourmetização, é assim que fala? É. Uhum, uhum. A gente vai trazer só o aspecto, do paladar, daquilo que Sim. não que foge um pouco da saúde. A gente precisa trazer o aspecto da carne como um todo, desde aquela Uhum. genética, desde ali, né, de todo o processo que a carne que hoje nós temos, né, de benefícios, tal, e trazer um pouco dessa questão de sabor, né, mas também a gente não pode esquecer da parte da saúde,
Porque hoje as pessoas têm um medo de consumir carne, justamente porque ela acha que a carne vai fazer mal, que a carne é um alimento Sim, ruim, né, que a carne e é, aí como você falou, até dentro da pecuária, até nos pecuaristas, então desmistificar isso e também, né, Lívia, que a gente vai falar agora, falar sobre consumir mais carne é tão importante, né, quanto a gente falar dos benefícios nutricionais, porque a gente precisa consumir mais aquele alimento que é benéfico, que é feito pra exato. gente, né, nós precisamos, eu gosto até de falar, né, sobre a dieta humana. Por quê? Uhum, Quando a gente fala dieta carnívora, isso pode gerar uma tem gente que confunde com canibalismo, tem gente que confunde com várias outras coisas. Então, quando a gente fala da dieta humana, que é uhum, aquilo que nós precisamos nos alimentar para que nós, então, podemos ter uma saúde. Hoje a gente está buscando aí a longevidade. Quando a gente desvirtua tudo isso e a gente começa a consumir aqueles alimentos que não são alimentos bons para a gente começa a ver aí cada vez mais doenças. E doenças que exato, começam cada vez mais cedo. Doenças que eram às vezes só de idosos, hoje a gente vê em crianças, né? Então exato, hoje crianças aí com obesidade, crianças com diabetes tipo 2, né? Crianças com problemas que eram problemas de pessoas extremamente velhas, mas que hoje, né, a gente está vendo isso. E uma grande preocupação que eu tenho daqui para frente é justamente com as crianças, porque toda essa ideologia de tirar a proteína da alimentação tá ali, ó, uhum, eles tá estão pegando fazendo ali. direitinho, né, Lívia? Eles estão começando da Sim, base, né? Então a gente vê, meu filho pequeno, né, chegou outro dia em casa falando: "Mãe, a carne faz mal, porque minha professora falou. Olha aqui nos livros, né? Ah, a carne faz mal para o meio ambiente." Isso está no livro didático das nossas crianças. Então, essas crianças elas já vão crescendo com esse pensamento de que a carne sim, faz mal, de que a carne é ruim para o meio ambiente, né? E aí, como é que vai ser daqui para frente? Se a gente não começar a falar desses benefícios, eu temo muito pela saúde dos nossos filhos. Eu acho que eles vão ser cada vez mais doentes muito antes, né? Então, isso é uma grande preocupação para mim. sim, sim, imagino. E ler uma coisa que eu acho também importante a gente Uhum, ressaltar é que essa questão de falar dos benefícios, falar da importância, a gente vai comentar daqui a pouquinho também do quanto que o brasileiro come em média, a gente sim, tem esses dados, uhum, né, a gente falou antes sim, de começar a gravar, como é importante a gente ter ciência do quanto a gente está comendo hoje em dia, será que a gente está comendo carne demais? E também uhum, outro lado, digamos, talvez o outro lado da moeda, que aparece em um dos infográficos que a gente selecionou para falar hoje, é justamente como que anda a nossa alimentação num todo, no geral. uhum, Ou seja, se a carne, se os alimentos de origem animal vêm, no caso a gente vai ver aqui no infográfico, né, vem ou diminuindo até ou se mantendo constante, o que que tá sendo colocado no prato? colocado, e a população está cada vez mais obesa, né, No Lívia? lugar. Exato, É, a exatamente. população tá uma população cada vez mais obesa, ou seja, comendo mais, digamos assim, porcaria, mais Uhum, industrializados. Então você pega hoje um produto, né, alimentício ali, cheio de um monte de conservantes, corantes e todos os antes possível da vida, você olha naquilo ali e você fala assim: "Isso aqui faz, né, será que está fazendo bem para mim?" E tem gente que acredita, né, Lívia? Tem gente que troca, eu vou falar do whey protein aqui, né, tem gente que troca consumo de carne, por exemplo, por suplemento, achando que o suplemento é melhor do que consumir carne. Eu não sou contra o consumo de suplemento, mas a gente precisa ter uma visão e um olhar de que o sim, alimento é muito melhor do que o suplemento. Porque no suplemento, ele está cheio de ingredientes que às vezes a gente nem sabe o que está ali. E sim, será que realmente aquele suplemento é o que está ali, né? Que hoje sim, em dia a gente vê várias fraudes aí com tudo isso também. sim.
sim. Então a gente tem que pensar, que é o que a gente gosta de falar, é sobre o consumo de comida de verdade. De verdade, Então, exato. quando a gente pega uma alimentação com uma base proteica de comida de verdade, isso já faz com que a pessoa esteja muito mais à frente do que: "Ah, vou comer proteína, mas eu vou comer de suplementação", ou vou estar colocando a proteína vegetal no meu prato, Uhum. né, achando que está Ou tendo o mesmo. contabilizando, exato, que a gente vai Exato. falar também. É, É, achando que está tendo a mesma absorção, né, então isso é uma coisa exatamente. bem. E outra coisa, né, Liv, achando que aquilo ali não está, digamos assim, entre aspas, matando os animais. Porque às vezes Ah, as sim. pessoas não comem ali a carne, né, bovina ou carne de qualquer animal, achando: "Não, eu não vou comer pelas minhas ideologias, vou comer aqui, né, uma, soja, ou vou comer aqui uma ervilha", mas por trás disso, ela também está contribuindo, entre aspas, né, para que muitos animais morram. E essa é uma questão interessante, Lívia, porque eu gosto de falar, né, para existir vida, vai existir morte, não tem jeito. A morte ela é Sim. inerente à vida, então a gente tem que pensar no seguinte: "Poxa, o que vai ser melhor para mim, né, enquanto a minha saúde como ser humano, o que eu vou conseguir melhorar nos meus aspectos de saúde, né? Se a gente for pensar nisso, então a gente não vai viver só de luz, né? Se a gente for pensar Uhum. e não, ah, coitadinho do animal, então a gente vai viver só de luz. Tem um infográfico, Lê, que é bem no finalzinho Aham, do livro, e eu já gravei, na verdade, com o Henrique Altran, porque o ah, que filhinho dele legal. vai vir Aham, aí, né, vai então nós nascer, já gravamos é, aí pra aham, não tirar essa ordem, mas tá gravadinho. E a gente falou justamente sobre isso, que na natureza não uhum, tem hierarquia, só tem fome, só a só tem fome. Então fome. um animal, que ele é um predador, ele vai atrás da presa. Uhum, Aquela presa, ela pode ser predadora de outro. Então, assim, essa sim, questão e o Henrique é biólogo também, né, é, formado em biologia, então, assim, foi bem legal. Eu disse para ele: "Henrique, tu é o nutricionista mais filósofo que eu conheço, então a gente vai falar sobre essa parte". E ele ficou exato, assim, né, soltou é, assim a porque é justamente isso, a gente analisa essas questões e tu também já tem essa vivência, essa experiência uhum, do mais do campo, né, do rural, a sim, gente sabe sobre isso. Eu, mesmo com pouca vivência que eu tenho, assim, nem que tu queira ter uma horta ou algo orgânico, não colocar nada ali, alguém vai querer, algum bichinho vai querer comer aquilo ali também. Se tu plantar alguma exatamente. coisa, vai vir, os animais Vai, vão vir os atrás. animais vão vir, exatamente. A gente tem que ter uma visão, assim, né, pedir para Deus, né, que a gente possa ter uma alimentação boa, né, para que a gente possa trazer, à tona toda essa questão, mas não ter essa ideologia, né, Lívia, ficar com essa ideologia de que: "Não, eu não consumo nada que é animal, né, então por isso eu vou para o Uhum, céu e você vai vai para o inferno, né. Não tem isso, porque se você está se alimentando, né, você, está, vamos pensar assim, algum animal está morrendo também. sim. E a questão dessa e até o que a gente comentou, é assim, né, o a valorização e valorizar se houve aquilo, se a gente tem esse sacrifício, que a gente valorize o animal por inteiro. Então, não desperdice Sim, comida, tem tanta coisa boa que pode vir disso, exato. dessa reflexão, então isso é interessante, nessa parte ética, que é mais para o finalzinho do livro, acho que não mostrei ainda, né, Uhum. mas mais para o finalzinho Aí o aqui, livro. toda a Aham, parte final, assim, a terceira parte, na verdade, a quarta aham. é outra parte, mas a ética é muito boa, porque traz Uhum. justamente isso, essas reflexões Sim, mais para o final, é que são bem bem importantes. legal. Aham, É. interessante. Olê, e uma coisa que eu Hum. não te perguntei ainda, quando que tu ouviu falar do livro, tu lembra? Foi Olha, o Lívia, Alessandro ou foi alguém? não, foi com você, Ah, foi comigo? foi com você. Eu acho que, olha, já tem bom tempo já, que eu assim, né, que você fala. Eu não sei exatamente quando foi, mas Não, capaz. foi assim, né, quando eu comecei a seguir o seu trabalho, né, aí foi nessa época que eu conheci o livro, né, aí pelos seus
né, por aquilo que você Pelos colocava ali. infográficos, aham. É, pela e ali a gente foi, né, fui ali conhecendo mais, né. Eu não comprei o livro em inglês, né, eu lembro que na época o Medeiros falou que ele tinha comprado, né, ele tem o Aham. livro em inglês, mas eu acho que ele, assim, não conseguiu finalizar o livro justamente por causa de ser em inglês, né, mas também não sei, tô só Aham. chutando. Mas, assim, agora com ele em português até demorou, né, Lívia, pra Demorou, demorou, mas né. finalmente mas olha, Finalmente acontece isso, tu sabe que eu estava pensando até, tem alguns livros tão bons, assim, que a gente não tem acesso em português. Isso é uma pena, sim, isso é uma e muito. assim, né, Lívia, principalmente nessa questão do consumo de carne, né, quando eu comecei a estudar sobre dieta carnívora, 5 Uhum. anos para trás ou mais, não se tinha isso em É, português. Então, é. assim, os estudos que a gente tem, são muito mais em inglês, né, Uhum. então demorou muito para chegar isso aqui no Brasil. E É. ainda e ainda se demora, para você ver, né, o quanto de profissional da área de saúde hoje, não sabe os benefícios nutricionais da carne. E inclusive uma coisa interessante que eu sempre falo que se você entrar no Google e colocar lá pós-graduação em dieta vegana, vegetariana, você vai encontrar, Lívia, vários cursos, mas assim, vários mesmo, até de várias páginas ali, ó. Você tem Uhum. pós-graduação online, você tem pós-graduação presencial, e tudo falando sobre dieta vegana e vegetariana. E não se tem, né, uma pós-graduação aí em dieta carnívora, né. E aí eu costumo dizer o seguinte: a dieta vegetariana ou vegana, ela é tão fora do que é normal para o ser humano, que é preciso, então, eu ter vários cursos para ensinar a fazer o manejo de uma dieta que não é humana, né, que está fora do que é humano. Então isso é uma coisa que eu também sempre bato, assim, na tecla. Eu não Uhum. preciso, falar sobre os benefícios nutricionais da carne, porque isso é uma coisa que está muito explícita para a nossa saúde, mas eu preciso saber qual milhões de suplementos, milhões não, né, mas Sim. quantos suplementos se colocar para que aquela pessoa use e tenha saúde. Então, isso é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. E o mais engraçado, não, se a pessoa quer ser vegetariana, vegana, tudo bem, mas ela tem que saber que ela vai ter um gasto muito grande né, financeiro para que ela tenha realmente um consumo dessa suplementação adequada, porque não é simplesmente você parar de comer a carne, né? É uma coisa que você precisa ter um cuidado, senão você vai ficar desnutrido, Sim, a senão daqui a pouco substituição. você não consegue É. substituir isso se você não tem um profissional, né, ali junto com você o tempo inteiro. Então é diferente quando vem uma influenciadora ou uma artista, né, ou qualquer apresentadora que faz uma dieta vegana, mas que tem médico, que tem nutricionista, que tem o diabo a 4 para tomar conta da dieta, né. Então e aí vai falar isso para uma É. pessoa que já não tem condição, aí essa pessoa realmente fica bem, né, desnutrida, e aí a gente começa a ver, né, várias doenças, cada vez mais as pessoas estão doentes, cada vez mais as pessoas estão com problemas aí de desnutrição, e às vezes uma obesidade mais desnutrida, porque não tem realmente Uhum. consumo adequado da Sim. carne, Sim, exato. né. Eu acho que a gente consegue perfeito, perfeito, Lê. Eu acho que a gente consegue fazer justamente esse link que a gente pode ter até uma obesidade ou estar Sim. acima do peso e ter essa subnutrição, até por uma questão, vou colocar depois aqui na tela, aquele infográfico que compara a Uhum. carne com feijão, porque ali Sim. é muito legal, a gente está falando de proteínas, e as pessoas normalmente pensam, e é até comum ouvir, né: "Ah, não, mas come feijão com arroz que tu vai lá juntar", as pessoas Sim. não sabem muito bem o que que é aminoácido, mas, né, fala assim: "Vai juntar ali os tijolinhos, dá tudo certo", é a mesma coisa que tem na carne. Então isso é É. algo interessante, que aqui no infográfico, a gente pode Uhum. notar o quanto que seria necessário para comer de feijão, para que se fosse um pouquinho ali equivalente, e o mais interessante é o quanto a gente precisaria colocar de arroz junto, para que esse perfil dos aminoácidos, tu pode explicar um Nossa, pouquinho?
que É, são, para as pessoas entenderem. é bacana você falar isso, Lívia, porque quando eu estava na faculdade, há 24 anos atrás, né, vamos falar aqui de vez, porque eu já estou ficando velha. Então, o que que se fala ali, né, quando eu entrei ali na faculdade, é assim: coma arroz com feijão que você vai ter todos os aminoácidos essenciais para que você não precise consumir carne, né. Então isso é algo que eu a vida de faculdade inteira e por um grande período eu, fazia, né, como conduta nutricional para o Uhum, meu paciente, né. Só que assim, né, ah, tá, mistura ali arroz, mistura o feijão, você tem todos os aminoácidos essenciais. Tá, gente, mas, esses aminoácidos, né, essa proteína vegetal, ela é muito diferente da proteína animal. A gente tem que pensar na biodisponibilidade dessa proteína, desses aminoácidos. Então, os aminoácidos que são biodisponíveis da proteína animal, eles são muito melhores para a nossa saúde. É diferente de proteína, né, e aminoácido vegetal, né? Isso dali a gente tem uma diferença muito grande, né? E a gente tem vários gráficos, né, que mostram às vezes para você ter a mesma quantidade de consumo de carne, você tem que consumir às vezes mais de 10 quilos de algum vegetal, tem alguns uhum, vegetais sim. que fala Se é mais um de 30, folhoso ainda, mais é, de 30 é. quilos. Aí você fala assim: "Gente, como que eu vou consumir uma quantidade tão elevada?". Só que a questão da proteína vegetal também, né, Lívia, entra com a questão dos antinutrientes, né, o Uhum, quanto aqueles antinutrientes podem ser causadores de doenças graves, né, doenças aí de Crohn, doenças celíaca, né, as doenças gastrointestinais, justamente por essa quantidade muito grande de fibras, né? E tem pessoas que às vezes têm problemas ali, né, de constipação, e aí elas uhum. consomem ainda Mais e mais, mais. mais É. e mais. Então, assim, a gente acaba criando vários problemas, né, da Uhum. parte intestinal. E isso faz, né, com que muitos pacientes têm doenças que nem às vezes ela nem imagina que é proveniente dos antinutrientes. Então a Sim. gente tem vários antinutrientes que causam esses problemas, que causam, doenças, assim, preocupantes para esses pacientes. É. E aí depois a gente troca, né, aquela dieta que é mais rica em fibras, por exemplo, essa pessoa, ela entra para uma dieta carnívora e em pouco tempo fala assim: "Letícia, eu tô sem, inflamação, eu não tô inchada, eu melhorei, Gases. eu melhorei É. gases, eu melhorei todos esses aspectos por conta aí da diminuição dessa quantidade de, antinutrientes". Então, quando Uhum. a gente pensa só na proteína vegetal, por exemplo, a gente também tem que colocar em conta esses outros problemas que podem ser, né, advindo desse consumo maior aí da quantidade da proteína vegetal, né? Porque a Claro. gente não vai conseguir, da mesma forma, né, a proteína, né, adequada. A gente não consegue ter esse consumo se a gente não consumir consumos bem grandes, né? Aí entra também, vamos pensar, suplementações. Aí essas suplementações às vezes elas não são adequadas, então as Uhum. doenças elas vão aumentando, né, justamente por causa disso. Não sou contra o consumo dos vegetais, mas a base da proteína animal, a base, né, daqueles aminoácidos que realmente são essenciais, ele vai ser advindo da proteína animal, isso é sem dúvida. Exato, exato. E uma coisa que eu acho bonita até de ver nesse gráfico, Lê, quando eu vou colocar aqui na Aham, tela, as pessoas vão verem, vão enxergar bem. Mas essa parte dos aminoácidos que eles vão ali, eles vão, digamos, até como se fosse o ideal diário, né, aham, o quanto a gente precisa ingerir. Então, num bife de 113 gramas, que é um bife pequeno, relativamente pequeno, aham, a gente já tem 30 gramas de proteína,
Então, já sim, tem um percentual ali bem legal do quantidade que a gente deveria comer por dia, a gente pode falar isso em seguida, uhum. e basicamente zero carboidratos. Se a gente for olhar para o feijão, essa mesma quantidade, 113 gramas, tem apenas 9 gramas de proteína, e a gente já falou da Sim, biodisponibilidade, e possibilidade. ali os aminoácidos todos, né, pouquinho ali, nenhum passa, olha, um só passa de 50%. Então, assim, para conseguir o dobro disso, a gente teria que comer então o dobro, de 9 iria para 18, nem perto ainda de Nem 30. perto. Aham. Muito mais calorias, então carboidrato aqui já dá 18, já É, porque vai aí não é só questão da proteína, né. Ele tem exato, mais o ca antinutrientes, ele é um grão, né. exatamente. Só que daí o que que acontece? Qual que é a questão? E tu já comentou da questão da gordura, é aquele 4,5 de gordura ali da carne. E o feijão 0,6. Então, Sim, isso que tem que explicar muito bem, tem todos os benefícios, tem tudo. Daí as muitas pessoas ainda: "Ah, mas tenho esses medos". Então essas questões de exemplificar o quanto é importante e os benefícios e tirar esses mitos é essencial, né, pra é gente essencial. clarificar. É, a carne ela tá, né, a gente já desmistificou muita coisa, né, Lívia. Eu acho que durante esse período aí a gente conseguiu fazer, né, esse processo da desmitificação do consumo da principalmente a carne bovina, né. Essa aí ela sempre ela sempre está na berlinda, todo mundo, né, que não tem esse conhecimento fala aí, né, a carne bovina que causa câncer e tudo mais. Mas, a gente evoluiu, né, Lívia, evoluiu comendo carne, a gente evoluiu comendo proteína animal, então a gente tem que ter esse olhar, né. Quando a gente fala, sobre o processo da nossa evolução, nós evoluímos assim, né. Eu falo que a gente come os vegetais muitas vezes porque não tinha, fácil, né, tinha que caçar. Sim, Então sim, acabava que comer, né, os nossos antepassados comiam ali os vegetais, enfim, justamente porque tinha que comer para, vamos pensar assim, para encher a barriga. Mas os nossos ancestrais, eles só se desenvolveram com isso, né, claro. comendo, a carne, comendo, a proteína animal, não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Então, isso tudo, Lívia, é uma coisa que a gente precisa trazer, né, desmistificar isso tudo, parar de falar mal desse alimento importante, né, que a gente fala, você falou ali, né, dessa comparação. Poxa, 100 gramas da carne, né, 130 Uhum. gramas que você falou, 113, né, é. 113, né, você já consegue, óbvio que cada tipo de corte às vezes tem um pouco Sim, menos, um pouco mais, algum tipo, né, de diferente sem ser a carne bovina, ela, além da gente ter essa questão da proteína, né, Lívia, a gente tem, vitaminas, a ah, gente sim. tem os minerais. Então É, nós vivemos só de carne, nós podemos viver só de carne, né. O medo ali do colesterol que veio também cheio desses mitos ali, né. é. Nós precisamos do consumo da gordura, nós precisamos de colesterol, né. Então, eu vejo essa questão hoje do consumo da carne, das pessoas que têm medo de consumir a carne, por exemplo, é mais por uma questão, até mesmo de profissionais da área de saúde, também não ter esse conhecimento. Exato, Porque, exato. Olivia, eu há 24 anos eu entrei na faculdade, e qual era a conduta que a gente tinha que passar para o paciente? Que tinha que ser uma carne do tamanho da palma da mão. Isso eu aprendi na faculdade. Então, ou seja, se eu for pegar um bifinho da tamanho da minha palma da mão, isso daqui é muito pouco, né. Então eu acabo ficando em quantidades muito pequenas. A gente tem ali as referências, nossa, tem a pessoa tem que comer uma quantidade 0,8 mínimo de quilo Uhum. de Isso a peso. gente é legal a gente falar. É. Isso é muito pouco, Olivia, 0,8%. E aí o que que essa pessoa vai comer? Ela vai aumentar no quê? No consumo de carboidrato. Aí a base Uhum. entra lá naquela piramidinha lá, que é a pirâmide alimentar, que
foi, né, criada não por Terrível. profissionais da É, área de saúde, né, então foi criado e aquilo ali virou é, regra, né, então exato. eu como um tiquinho de proteína, porque eu tenho medo do colesterol, mas eu encho de consumo de carboidrato, aí bota carboidrato simples, né, macarrão, pão, bolacha, e aí a população faz o quê? Aumenta o peso, aí a população aumenta a diabetes, aumenta as doenças Hum. cardiovasculares, e aí a culpa A ela culpa é vai da lá para a é, carne. exato. Isso isso é uma coisa que de pouquinho a gente vai mudando, né, Lívia? Sim, sim. E essa quantidade, Lê, eu acho que a gente pode falar, porque antes de começar Uhum. aqui, a gente falou o quanto que a gente tem hoje em dia, mais ou menos no Brasil, quanto que o brasileiro tá comendo em média, porque as pessoas acham, assim, que a gente come horrores, que a gente come É, muita carne, né. sim. Se a gente for pegar ali, né, vamos no Brasil, né, a evolução do consumo de carne, da carne bovina, né, até a gente olhou antes da gente começar a falar, 39 quilos de carne bovina, né, que seria por ano per capita, né, então cada Uhum. pessoa come 39, quilos de carne durante um ano inteiro. Aí você vai falar assim: "Nossa, então a gente consome muito, né?" Aí você entra, né, nos sites assim das associações, aumentamos o consumo da carne bovina esse ano, aí tem o gráfico. Aí beleza, né, Lívia? A gente vai então fazer os cálculos. Então, poxa, aumentou 39 quilos. Só que 39 quilos, se a gente divide isso por 365 dias, que são os dias de um ano, a gente tem um consumo de 106 gramas de carne bovina, né, por dia, para as pessoas, né, consumir. Isso não dá nem 25 gramas de proteína que essa pessoa precisa fazer Uhum. esse consumo. Então, o que a gente precisa falar, Lívia? A gente precisa cada vez mais falar sobre o consumo da carne bovina, porque as pessoas precisam aumentar esse consumo para a sua saúde. Então, reduzir o consumo desses Desses carboidratos simples, ultraprocessados. É. dos ultraprocessados, desses suplementos de proteína, né, que muitas vezes tem várias coisas juntas, né, e consumir mais proteína animal, consumir mais a carne bovina, né, a gente precisa falar sobre isso, né. E, poxa, isso aqui é um bifinho, esse daqui é um bifinho na palma da mão. É, e agora quando tu falou da média, tu estava falando do Uhum. Brasil, daí eu fiquei pensando, eu vou procurar, não sei se tu tem esse dado, mas eu vou Eu procurar o tenho, aham. dado estadual, assim, por estados. Por Estava pensando estado, agora, podemos porque o sul deve procurar. aumentar essa média talvez, eu acho. Eu acho que seria, assim, uma análise bem legal, porque a Eu gente vou tem ali o procurar. sul, provavelmente tem esse É, consumo maior, talvez ali na região do Mato Grosso também, que são onde se também tem. tem, né, o Uhum. maior consumo por causa Porque eu da produção, claro, né. porque aqui no Uruguai, na Argentina, eu sei também que a média é alta, mas porque Uhum. todo o país como um todo, né, bem próximo, assim, essa questão da cultura também do churrasco, eu vou procurar isso, Lê. Se eu achar, eu Eu te acho que mando. eu acho que essa informação ia ser bem legal, né, porque vamos pensar, né, Lívia, sobre a questão mais social, né. A gente sabe que não são todas as pessoas que porque esse dado aqui a gente está considerando, né, per Isso aí, capita, isso mas a aí. gente tem pessoas que não consomem a carne bovina, porque ela não tem Claro, financeiramente claro. como fazer essa compra. Ainda sem contar de toda essa ideologia que hoje existe. Então tem pessoas que não consomem nem isso, né, que Sim, não chega a ter nem esse consumo, digamos assim, mínimo para sim, que possa, né, então, né, ter uma saúde melhor, né. Eu trabalhei por exato. muitos anos fazendo visita domiciliares a famílias muito carentes. E, obviamente, esse consumo de carne era às vezes nem tinha, era só dentro da escola, né, que essas crianças tinham consumo de carne, era uma preocupação minha de trazer pelo menos para a escola, porque em Claro. casa às vezes essa família, ela tinha dinheiro para comprar, salsicha
esses nuggets, né, que essas carnes Uhum. processadas, porque e assim, sempre pouquinho, que era talvez o que conseguia fazer ter esse consumo, mas a gente sabe que Sim, não é o ideal, né. Então, sim. assim, eu acho também interessante a gente falar um pouco sobre as questões das políticas públicas também, né, de ter dentro de uma cesta básica, o consumo de proteína animal. A cesta básica hoje em dia, Olivia, é uma coisa que outro dia eu vi Não, uma cesta básica com ovo, mas assim, vamos pensar, às vezes nem tem. sim, sim. Não, eu ia comentar, porque essa questão, eu acredito, tem muito a ver e tem relação Uhum, com a questão de ser conveniente, das pessoas poderem colocar numa despensa. Eu entendo que uhum. tem muito Sim. dessa questão de conveniência Uhum, também, porque, daqui a pouco a carne não sei preparar, e daí tem que ficar no freezer, daí tem que descongelar, sabe aquelas coisas, assim, que aham, vão pegando muito e realmente para o dia a dia tem coisas que não facilitam muito a vida. Mas esses dias mesmo eu vi no supermercado uma caixa de ovos, aquelas assim de 20 unidades em aham, promoção, dava 50 centavos por ovo, sim. por unidade. Uhum, Daí a gente pensa assim, né, poxa vida, aquele multivitamínico, até falei disse para o Lucas, aham, assim, é um multivitamínico que tem aqui e às vezes a gente compara com o preço de um salgadinho, que tu vê às vezes os carrinhos no sim. supermercado das crianças, até criança Uhum, grudada ali num salgadinho, numa balinha, numa coisinha, eu fico sim. pensando: "Ai, o preço do quilo daquilo ali", chega a dar, assim, uma dor no coração, No coração, exato, né. né, e E às vezes é isso. e vamos falar, né, do fígado. O fígado bovino, ele é um alimento barato, né, sei lá, língua de vaca Ah, também sim, os é super cortes, não, tem barato, cortes né. Então, às vezes as pessoas elas se fixam, é a carne, só pensa lá em picanha, né, ah, só sim, pensa em sim. carnes nobres, né. Mas a gente tem essas carnes que são essas vísceras, que elas são baratas, né, que elas Uhum. têm um valor nutricional, fantástico, né, o Sim, fígado está aí um sim. alimento altamente nutritivo. Então, o que a gente precisa falar mesmo é ter trazer esse Eu conhecimento conheci para as é, pessoas. É. E isso. aí, isso tudo são coisas que a gente fala, né, que a gente está cada vez falando ainda mais. E Uhum, aí quando a gente fala: "Tem que consumir víscera, tem que consumir fígado", aí as pessoas uhum. começam a entender que fazer uma dieta base de proteína é muito diferente de só comer carne nobre. É Não óbvio, é né, no Liv, todo filé, todo mundo queria, eu né, gente. né, a carne moída, carne músculo, tem muitos cortes, É, né. e lê uma coisa que eu acho bem interessante, assim, até brincando, né, mas se tu fosse comer, pensa assim, ó, e não ia ser nem gostoso tu comer uma carne, vamos colocar aqui um filé, ai, que é muito Aham, bom, tá, mas todo dia tu ia sim. enjoar. Uhum. Imagina assim, um dia ter um corte, outro dia uma carne de panela, um músculo, né, Custa. bem Sim, gostoso, bem temperadinho, outro dia eu não gosto de fígado, mas quem gosta um fígado e vai mas variando. muito jeito de variar, Lívia. Eu Claro, acho que é claro. só, assim, ter um pouco de boa vontade. E hoje aí temos o Google, né, Lívia, bota lá receita, quero É, fazer é, qualquer coisa é. ali, né, que às vezes é uma coisa mais barata, a gente pode fazer isso, né. E isso Sim, aumenta esse consumo de proteína, né, de é. carne bovina. Então, quando a gente fala desse consumo, porque é quando a gente fala: "Ah, quantas gramas de carne bovina?", tá, deu aqui 106 gramas de carne Uhum. bovina dia, mas ela não precisa ser só no bifinho, não precisa ser só no Claro, filé, não precisa ser só na claro, picanha. Você pode olhar o animal, digamos assim, como um todo, né, é o que o pessoal fala, claro, né, do nariz até o rabo, né, dá para fazer claro, várias coisas, dá para usar a criatividade à mesa, faz assado, faz cozido, faz refogado, faz em forma de churrasco. É só ter um pouco de boa vontade. E aí, Lívia, economiza, porque você é. vai economizar, sim, porque a carne te dá mais saciedade, a proteína Uhum. te dá mais saciedade, você vai estar, né, com uma saúde muito melhor. Com isso, futuramente você evita os remédios, você
evita, ficar doente, melhora toda a sua imunidade. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a É. gente consome um alimento de alto valor nutritivo, né, um alimento que ele vai te nutrir. E aí a gente vê aí que pessoas fazem jejum, né, vamos falar aí do caso do Medeiros, né, que é um Uhum, isso atleta de aí. alta performance, que tem uma alimentação, ele come bem porque o esporte dele é uma coisa fora do nossa realidade, né, Claro, ele da realidade. mas quando a gente coloca isso dividido, vamos pensar em cada refeição, poxa, fica barato, Lívia. É É. só a gente fazer as contas, porque quando você tem que fazer uma compra no mercado, por exemplo, você compra várias coisas, aí Uhum, juntando tudo, né, sem uhum. contar o tempo que você vai levar para fazer aquele monte de comida, aquilo ali às vezes fica até mais caro do que você Não, consumir fica só, muito. né. Fica mais caro. Eu vou te dizer uma coisa, Lê, que esses dias mesmo eu comentei, eu acho que eu vi no teu Aham, perfil, se eu não me engano, que tu estava fazendo ensinando o pessoal a fazer iogurte. sim. "Ah, esquenta o leite, mistura aqui". Daí eu fiquei pensando assim, porque eu também faço assim, bem como tu faz, Aham, né. E eu aham. fiquei pensando assim: "Gente, mas como hoje em dia alguém compra iogurte? Todos Sim, os potinhos? os Não tem potinhos né". Porque assim, são coisas é tão simples. fácil, Uhum, simples, que é assim, uma coisa que, sei lá, minha mãe fazia, daí eu também continuei fazendo em casa, e daí tu aham, pensa não, mas realmente, às vezes até tu vê um vídeo assim, ou vários seguidores teus, certo, viram, te pediram a receita, né, como tu sim, fazia. aham. Super simples, assim, é pequenos passos que às vezes olha quanto a gente economiza. Sim, dá para E coisas economizar muito, Lívia. claro, É só a gente ter claro. um pouco de boa vontade. Eu É, falo que nós, principalmente nós mulheres, nós temos que, como nós somos aquelas que nutrem, né, a família, né, eu gosto muito dessa parte feminina, né. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né. Tudo que a gente puder fazer em casa, óbvio que não vai ser sempre, não é todo dia, a sim, gente vive numa sim, vida corrida, tal, mas tem muita coisa que a gente pode melhorar esse consumo de proteína no é, na nossa alimentação, né? Então a gente introduz não só a carne bovina, mas coloca um ovo, uma carne isso aí, suína, né? O frango, os lácteos, né? Ali como o iogurte. Então a gente tem que ter esse ovo lá, que a base é de uhum, proteína. Aí depois a uhum, gente vem colocando comida de verdade, né. exato. A gente tem hoje uma oferta muito grande de produtos alimentícios, então assim, né, Lívia, eu acho, assim, delicioso você entrar dentro do supermercado, ver aquele monte de coisa gostosa que gera explosões de sabores, né, no Uhum, nosso organismo e tudo mais, mas a gente precisa pensar na nossa nutrição. Né, então pensar nessa nutrição como exato. algo que vai nos nutrir, que vai manter a nossa saúde, isso é o primordial, né. As exceções elas existem, acontece, todo mundo come uma coisinha ou outra, mas isso não pode ser a base da nossa dieta, e aí volta para aquilo que eu te falei, as crianças, naquilo que a gente tem que ter um olhar, porque é essas crianças que vão ser o futuro, é elas que vão cuidar da gente. Então a gente precisa, né, cuidar dessas crianças para que elas tirem esses mitos, isso que passam dentro da escola, né, para que elas Sim, possam ter uma saúde melhor e também que a gente possa ter uma saúde melhor daqui para frente. Eu temo muito claro, por isso. claro, claro. E de que forma, Lê, tu acho assim que talvez agora indo mais para o finalzinho da nossa conversa, Uhum, mas de que forma tu acha, assim, que a gente consegue, aqui talvez com livro ou com outras informações, como mesmo o caderno que vocês têm escrito com a revista, a gente pode melhorar a saúde das pessoas, assim, talvez numa forma mais ampla, além dos pacientes que aham. tu atende, para as pessoas no geral? Eu acho que, Lívia, o principal é a educação, né, a educação ela transforma, as pessoas, né, então quando você traz esse conhecimento, para que as pessoas possam
Para não eu falo assim, eu gosto de falar: "Não acredita no que eu estou falando, corre atrás dessa informação". Então, quando a gente fala sobre esses benefícios e o quanto você consumir mais proteína vai te ajudar, isso vai mobilizar ali muitas pessoas para que pelo menos fique uma dúvida: será que se eu consumir mais carne vai me ajudar na minha saúde? Então, para mim, eu acho que o grande, boom, assim, né, tanto de tudo que a gente faz, com relação ali a hoje na revista Pecuária Sul e todas as outras coisas que a gente entrou dentro da pecuária, é o conhecimento. A gente tem que munir os consumidores finais de conhecimento, porque vamos pensar assim, a pecuária ela fala muito bem para eles, né? Fala-se muito bem da carne, sabe-se de tudo, mas quem compra? O consumidor final ele tem medo do consumo dessa carne e tem medo, de ficar doente. Então a gente precisa munir isso de conhecimento. Então, cada vez mais que a gente fala sobre isso, cada vez mais que a gente traz à tona, vamos pensar assim, é uma vida que a gente salva. E aí dessa vida vai salvar outras vidas, porque se a gente principalmente atinge uma mulher, uma mãe, vai atingir a alimentação da família, que vai atingir todas as outras pessoas. Então é um trabalhinho de formiguinha, que a gente traz já há muitos anos e que a gente vê que agora parece que despertou o interesse daqueles que produzem, né, esse alimento Uhum. tão importante. E assim, a duras penas, né, Lívia, porque há quantos anos a gente fala, e é incansável. E eu É, falo que assim, né, hoje a gente tem algumas ajudas de algumas empresas, mas é em benefício daquilo que a gente fala há muitos anos. Então, a gente tem isso como uma missão de vida, que é trazer esse conhecimento para que as pessoas cada vez mais aprendam sobre o consumo da carne bovina e de quanto ela é benéfica para a saúde. perfeito, perfeito. Acho que é um trabalho de formiguinha, mas a gente já está juntando um bom formigueiro, né. Já temos um formigueiro gigante. Formigueiro tá que tá. Eu não Ai, muito penso bom. assim, sabe, Olivia, em mudar o mundo. Eu acho que mudar o mundo é muito difícil, cada um com as suas ideias, mas que a gente Claro. consiga trazer esse conhecimento para o maior número de pessoas. E a escolha fica a critério de Claro, cada um, claro. né? O É. ruim é que as ideologias hoje que a gente tem faz aí todo um mito com relação ao consumo de carne, Uhum. e aí as pessoas ficam com medo Que desse a verdade consumo não desse seja, alimento. abafada, né. Isso é o Abafada. que E exato. não seja abafada e que a verdade também não seja deturpada, Sim, porque claro, fala-se muito aí dessa claro. questão ambiental, que é o que você sabe, Uhum. né, que você fala aí maravilhosamente bem, e a gente sabe que a vaca, ela, muito pelo contrário do que dizem, ela ajuda o meio ambiente. Então a gente precisa munir isso de conhecimento. Não é a gente, vamos pensar assim, denegrindo o que o outro fala, mas é a gente cada vez mais reforçando a verdade. Eu acho que isso que é o Claro, mais importante. exato. Ai, perfeito, perfeito, Lê. E uma coisa também que eu acho interessante é que, tu falou no início, né, o Alessandro como um garoto propaganda, que o exemplo arrasta, não adianta. O Então, exemplo arrasta. tu vai ver Isso. aí as crianças, as pessoas, assim, que às vezes se inspiram num Uhum. atleta, numa pessoa que tá hoje, com a saúde que ele tá e fazendo É. essas provas aí malucas que ele faz, então E isso é muito e legal de ver. e é interessante, né, Lívia, porque as pessoas acham que ele é uma pessoa diferente, ele é uma pessoa extremamente comum. Né, é uma pessoa que ele opta é uma disciplina, né, se dedica muito àquilo, por isso que ele faz o que ele faz. Mas ele é uma pessoa comum como eu, como você, e que é um trabalhador, né, então, assim, ele é um atleta, mas ele não é um atleta que vive só disso. Então, se cada um puder olhar para ele e se inspirar Uhum, nessa história exato, dele, poxa, exato. a saúde dessa pessoa vai melhorar, assim, absurdamente. Então a É, gente precisa falar dele como esse garoto propaganda, por ele ser uma pessoa comum. Ele, né, hoje já exato. está com 54, né, 54 anos, ou seja, não é,
é uma pessoa jovem, né, uma pessoa que já está aí há muitos anos, eu não estou chamando ele de velho, mas assim, já é uma pessoa que está mais velha, né, e que mesmo assim está tendo uma saúde, está É. melhorando a performance, que o negócio é o Imagina! contrário, né, Uhum. geralmente você vai ficando mais velho e você vai diminuindo sua performance. No caso dele está sendo totalmente contrário, e isso é totalmente adaptado a qualquer pessoa vai conseguir manter a saúde. Não estamos dizendo para ninguém ser um atleta como ele, né? Ele tem as suas particularidades, mas só de se Claro. inspirar nele como um atleta que está melhorando a saúde, está melhorando performance e está melhorando vários outros aspectos, isso já é uma coisa que deixa a gente muito feliz. Ah, com certeza, com certeza. E ele é sempre o case, né. Sempre Ele é coloco assim, vou sempre o fazer uma quê? palestra, coloco o Alessandro, coloco o case de vocês. É E a gente precisa mesmo falar claro, desse claro. caso, Porque as né. pessoas às vezes não têm noção, assim, ou acham e dizem, né, a gente até brinca que o pessoal às vezes fala assim: "Ah, sim, eu sou carnívoro, eu sigo uma dieta carnívora", daí eu: "Não, tu não Aham. sabe o que é carnívoro, Você deixa não eu te sabe o que é explicar". ser ca você não sabe o que é ca mas É, muito disso, né, Lívia, não precisa ser todo mundo carnívoro, só não tira a carne da claro. alimentação. Só não te É, exato. isso é o ponto primordial. Isso aí. Tirar a carne bovina da nossa alimentação é uma pena. Eu falo que é uma pena a pessoa fazer algo, tão ruim para a saúde. Então a carne bovina, ela tem uma importância enorme para a nossa saúde, então tirá-la dá pena, dá muita pena. É. É verdade. Olha, eu acho muito obrigada, acho que podemos acabar com essa, acho que foi uma mensagem Aham, super uhum. positiva para as pessoas se Sim, inspirarem justamente no uhum. trabalho do teu trabalho, do Alessandro, e em breve a gente vai conversar com ele também depois Vamos. da competição do Tramena, acho que vai ter bastante coisa para contar, Poxa, vai ser muito bom. vai ser bacana, porque a gente está fazendo o estudo, né, o primeiro estudo já está quase pronto e está muito Ah, bacana, que então já, nessa competição a gente está coletando dados para fazer o mais segundo estudo. dados. Mais dados. Então Ah, a gente perfeito. começou com o estudo de caso e, enfim, essa história não vai acabar por aí, nós vamos ter mais e quem sabe nós vamos fazer aí com vários outros atletas, a gente já tem muitos Claro, atletas que já se inspiraram nele, e a gente vamos pensar assim, vamos deixar um legado muito bom para muita gente ali, principalmente profissionais da área de saúde, e não como sendo uma verdade absoluta, mas como sendo uma opção para o paciente, para que esse claro. paciente também possa ter uma opção caso, né, outro tipo de alimentação não faça bem para ele, ele tem isso como opção e mais de que ter isso como opção, ter isso como algo que melhora a saúde, né, esse é um Claro. ponto muito importante nessas pesquisas que estão sendo realizadas. Ai, muito bom, muito E bom. Estou muito animada bom para ouvir. falar o seguinte, sem conflito de interesse, né, Lívia, porque todos esses estudos que a gente fez, vamos dizer assim, foi tudo com a ajuda, né, da universidade, todos os exames que a gente fez foi com dinheiro próprio, então assim, é estudo que a gente está fazendo porque a gente acredita no que a gente está falando, e só de ver esses benefícios, essa melhora do Medeiros, a gente acha muito importante trazer Quer isso à tona. comunicar, claro, É claro. comunicar, não é simplesmente ele competir, mas é Sim, comunicar, é a sim, educação, é aquilo que eu falei, exato. é falar sobre esse conhecimento que as pessoas precisam ter. Ai, perfeito, contem comigo, que puder ajudar vocês Contamos a com toda a comunidade sempre carnívora está, né, podem convidada para poder nos ajudar nisso, porque é importante, a gente precisa unir claro, mais. Eu claro, acho que essa com união é certeza. importante. Ai, com certeza, Lê. E tu quer deixar então uma mensagem final, teus contatos, pessoas te encontrarem o teu trabalho, fique à vontade. Bom, nas redes sociais me encontra no meu Instagram, que é o Nutri Letícia Moreira. Eu falo, quem me segue tem a obrigação de seguir o Medeiros, que é o arroba Medeiros Endurance. Eu falo assim, não é possível que quem me segue não segue ele, então tem que seguir, né? Então, Boa, seguindo aí os nossos perfis, já vai ter muito conhecimento, já vai ser um muito. pontapé inicial. Aí a partir dali, né, Lívia?
começa a conhecer outros profissionais que também Claro. falam sobre dieta carnívora. Cada vez mais a gente precisa ter pessoas, né, que falem mais sobre a carne. Exato. Inclusive agora, acho que até ainda dá tempo de ouvir alguma palestra, tá tendo a Jornada da Rebelião Saudável que o Sim, Henrique tá organizando. No passado nós sim, falamos, eu, tu, é, Medeiros, então exatamente. é um baita evento, ainda essa nossa fala, nossa conversa vai sair agora, o pessoal ainda Aham. consegue assistir a Assistir, ainda dá jornada. para assistir a jornada. A jornada é É, sempre bom, é um evento que todo ano tem e que é importantíssimo. é super importante, é verdade. Isso Então aí. tá bom, Lê, muito obrigada pela Eu tua que agradeço. participação. Um E beijo, vamos fica com falar. Deus. Então Isso tá aí. bom. Dezembro nós estamos aí para a gente falar Ah, sobre ótimo. o campeonato mundial de Ultraman. Aí Medeiros Ah, vem, aí ele fala bastante. é. Vou estar torcendo por vocês. Isso aí. Então tá bom. Então Um tá, um beijo, Lê. Obrigada. abraço, beijo, tchau, Até. tchau, Tchau, até. tchau.